Olá, meus caros amigos da República Federativa do Brasil, me chamo Cortena, sou amiga dos estudantes desse simpático grupo. E inicio minha fala perguntando se vocês sabem qual a política que lhes regem, pois saibam que eu, você e todos os brasileiros vivemos em um estado de democracia. Porém, qual a diferença entre a democracia constitucional e o próprio Estado democrático de direita? Agradeço a atenção de todos e peço de ignorem a minha voz, pois eu estava um pouco gripada. Salve! Meu nome é Zeca e irei falar sobre o Estado democrático de direita. Tal Estado é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica. Em um Estado de direito, as próprias autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direito. Há muito tempo atrás Hans Kelsen, no século XX, também conceituou o Estado como sujeito artificial, como a personalização da ordem jurídica, e como a lei passa a ter a partir de então um papel essencial na organização das sociedades, sendo o instrumento por meio do qual o poder do povo se manifesta, e que vincula a todos de forma igualitária. Governantes e governados são igualmente sujeitos às determinações da lei. A lei passa a representar a vontade dos cidadãos, pois a partir do comportamento destes que influencia o desenvolvimento das sociedades, devendo assim por todos ser respeitada, não importando a sua condição, implicando finalmente a ideia de Estado de Direito. O Estado de Direito nos dias atuais tem um significado de fundamental importância no desenvolvimento das sociedades, após um amplo processo de afirmação dos direitos humanos, sendo um dos fundamentos essenciais de organização das sociedades políticas do mundo moderno. O princípio da democracia constitucional garante-se pelo reconhecimento do direito fundamental de dizer não, pelo respeito aos direitos políticos das minorias como parte da dinâmica democrática, por meio das diversas formas de participação e de sufrágio, do direito de associação, do direito de assembleia e de reunião pacíficas, do direito à livre filiação partidária e sindical, assim como do direito de representação política dos vários pontos de vista políticos presentes na sociedade, nos processos legislativos de produção das leis e das demais decisões jurídico-políticas, no âmbito da administração pública e mesmo do poder judiciário, pelo devido processo eleitoral e pelos mecanismos participativos e representativos de fiscalização do governo, inclusive de acordo com os específicos termos de cada sistema de governo, presidencialista, parlamentarista ou de diretório, etc., pelo controle de constitucionalidade e de legalidade das decisões jurídico-políticas, por meio de direitos processuais de participação nas diversas deliberações coletivas e sociais, pelo reconhecimento das identidades individuais, coletivas, sociais e culturais, por ações afirmativas e por programas sociais que visam a inclusão social, econômica e cultural. Todavia, não basta uma política de tolerância e reconhecimento das diferentes identidades individuais, coletivas e das diversas minorias sociais, econômicas e culturais para se caracterizar uma democracia constitucional. As políticas de redistribuição social e econômica não podem ser vistas como o mero desdobramento de políticas de reconhecimento ou de concessão de medidas de bem-estar social, mas como fruto de um processo de luta por reconhecimento da sua dignidade e pela efetividade de seus direitos fundamentais por parte da cidadania.
como forma de garantia da democracia constitucional e dos direitos fundamentais que a constituem. O Estado democrático de direito deve combater todas as formas de violência física ou psicológica, social, econômica e mesmo estatal, de intolerância, de terrorismo, de preconceito e de discriminação social, econômica, religiosa, de gênero, racial, de cor, de procedência, de orientação sexual, de idade, entre outras, como garantia do princípio democrático. Deve, portanto, garantir a segurança pública e a seguridade social, todavia de forma não paternalista. Assim sendo, o Estado não pode cercear as liberdades públicas e privadas, nem calar os dissidentes políticos que, no exercício de seu direito constitucional de oposição ou mesmo de seu direito fundamental à desobediência civil, não apenas poderão divergir, mas se opor pacificamente, por meio de manifestações coletivas, públicas e de gestos simbólicos, às decisões majoritárias, em nome do aprofundamento e prosseguimento dos debates públicos, do respeito aos direitos fundamentais e do próprio regime democrático constitucional, em face da inércia, da blindagem ou do bloqueio dos poderes estatais e das organizações sociais e econômicas. A democracia envolve conflito, questionamento e diálogo. As oposições, os dissidentes políticos e os desobedientes civis não podem ser confundidos com criminosos políticos e com inimigos da Constituição que de forma violenta, intolerante, fundamentalista e subversiva atentarem contra o regime democrático constitucional.